Olá, pessoal! Começamos mais uma Conversas Acadêmicas e hoje estou muito feliz com a presença do professor José Vilagra, que vai conversar um pouco sobre uma das áreas que vem crescendo muito dentro do nosso país, que é a osteopatia pediátrica. Professor Vilagra, muito obrigado, estou muito honrada em receber você aqui. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra poder estar falando da osteopatia pediátrica, poder mostrar um pouco para todos o que é osteopatia pediátrica, para que mais pessoas se interessem e venham a buscar essa área de atuação profissional. Vilagra, então, para nós conseguir começar, alinhando a nossa conversa, o que seria a osteopatia pediátrica? Como que é? É uma área dentro da osteopatia? Explica um pouco para nós. Isso, a osteopatia pediátrica, na verdade, é uma área de atuação dentro da especialidade de osteopatia. Então, após a formação em osteopatia, você vai dedicar estudos e formações específicas na área de osteopatia pediátrica que demanda algumas características muito particulares. Então, toda a base da osteopatia é utilizada como referencial para você poder fazer a intervenção osteopática em bebês e crianças. Vilagra, então a sua formação foram 5 anos dentro da escola de osteopatia e depois mais um tempo para a pediatria? Isso. O 6º ano da escola de osteopatia, de uma das formações que eu fiz, ela era destinado a algumas áreas específicas. Dentre elas, o 6º ano, a pediatria e a parte vascular. Então, a pediatria seria o 6º ano. Após isso, as formações específicas com profissionais brasileiros e internacionais que trabalham exclusivamente com a osteopatia pediátrica. Vilagra, e quando a gente pensa, então, dentro da osteopatia pediátrica, tem uma idade até que você atende ou todas as faixas de criança ou mais bebês? Como que funciona? A osteopatia pediátrica funciona assim como as demais áreas que trabalham em pediatria. A gente atende até por volta dos 16 anos. Porém, são situações muito diferentes. A gente envolve a adolescência, a infância e o bebê. Então, dentro da própria osteopatia pediátrica, estou me dedicando exclusivamente ao atendimento dos bebês. Então, eu atendo as crianças até 1 ano, mais especificamente até os 8 meses de idade. E aí que você observa que consegue ter esses resultados mais específicos. É que são características muito particulares da faixa etária. Então, essas crianças de até 8 meses, a gente tem algumas particularidades de maior incidência, maior procura, que normalmente são pelos torcicolos, pela dificuldade em mamar, pelas alterações no formato da cabecinha, pelos refluxos. Então, essas características são pertinentes a essa faixa etária. Então, é mais frequente, não é que só acontece nessa faixa etária, mas é muito mais frequente no bebê. E aí, a osteopatia tem condições de reverter esses quadros, em boa parte das vezes, e fazer com que o bebê tenha uma vida o mais próxima possível do normal, dentro da normalidade. Se a gente tivesse que pensar então, no que mais aparece para você no consultório, o que você diria? Cólicas, amamentação, ajuda na amamentação? O que você... Num começo, eu acreditava bastante que fossem os refluxos. E aí a gente foi descobrindo que não são os refluxos. As alterações cranianas e as dificuldades na amamentação, com certeza, são hoje uma das maiores causas de procura por atendimento nessa faixa etária que eu estou falando, nos bebês. E cada vez mais cedo a gente vem recebendo esses bebês. Então, eu tenho o privilégio de poder atender os bebês na maternidade e isso me dá uma experiência, uma expertise em poder lidar com recém-nascidos. Então, eu atendo bebês com 6 horas de nascimento, que a gente tem um estudo que a gente faz na maternidade, e isso me dá essa capacidade de poder atender de melhor forma esses bebês, e eu venho recebendo ultimamente cada vez mais precocemente os bebês na clínica. Então, no meu consultório, às vezes recebo crianças de 2 dias, com 6 dias de nascido, muito que tem alguma dificuldade para amamentação, ou que a mãe nota que ele tem uma preferência por um dos lados. Então, é uma coisa muito frequente a gente encontrar essas crianças com preferência para um dos lados, que é um dos indicativos de torcicolo, que hoje são as coisas que mais eu tenho procura por atendimento no consultório.
E aí, como que a osteopatia trata, professor Vilagra, esse tipo de paciente? Algumas técnicas, como que você avalia? A gente sabe que é muito específico, né? Mas para a gente entender como que é o raciocínio clínico, mais ou menos. Diferente do adulto, até a gente às vezes encontra alguns pais que vêm e falam, escuta, como que você vai tratar meu filho? O que você vai fazer? Porque isso desperta uma certa curiosidade, um medo de manipulações em bebê. Então, é tudo muito diferente. Os princípios são os mesmos da osteopatia. Então, a gente busca equilibrar a parte articular, a parte neural, da inervação, a parte dos fluidos, a parte vascular. Mas o tratamento para bebê consiste de movimentos muito suaves, tá? Bem direcionados para devolver a mobilidade e o bom funcionamento de todos esses sistemas. Sistema musculoesquelético, da parte vascular, da parte neural, para que a criança tenha uma boa condição de mamar, uma boa condição de sono, para que ela não fique agitada. Então, são todos fatores que já foram identificados há muito tempo em bebês que têm alguma alteração relacionada ao parto ou à gestação que eles apresentam. Então, crianças que são muito chorosas, irritadas, desde 1966 isso é descrito como alterações decorrentes do parto. E é nisso que a osteopatia pediátrica atua para auxiliar nessas condições. Então, você já recebeu, por exemplo, mães no consultório ou lá na maternidade, a queixa é, meu filho não dorme, ele chora muito, muito irritado. A mãe chega com essa ou já chega falando, é cólica, é refluxo? Normalmente, o que me procuram no consultório é mais por cólica, mais por dificuldade em mamar, pela cabecinha estar achatado, mas normalmente isso vem associado, olha, meu filho chora muito, meu filho é irritado, ele não está dormindo, ele tinha um ciclo de sono, agora mudou. Então, faz parte de todo um contexto, porque não é uma coisa isolada. Algumas alterações no pescocinho, algumas alterações no crânio geram irritação, geram dificuldade para mamar, geram refluxo, então é um ciclo de algumas coisas que se sobrepõem. Então, muitas vezes, a dificuldade do dormir é uma consequência de uma série de outras coisas. Vilagra, e a gente entende que a osteopatia vem crescendo, e nós conversávamos antes, né, de iniciar a gravação, que aqui no Brasil ela é nova, né, mas fora, né, no exterior, ela já existe há algum tempo essa osteopatia pediátrica. Bom, a osteopatia pediátrica, o primeiro grande artigo que surgiu apresentando ela ao mundo foi de 1966, com uma senhora chamada Viola Freiman. Essa senhora é considerada a grande criadora, a grande mentora da osteopatia pediátrica. Então, desde então, a osteopatia pediátrica vem se desenvolvendo muito, principalmente na Europa. Na Itália, ela está muito forte com pesquisas. Desde 2014 tem um grupo muito sério que faz pesquisas em UTI neonatal, e eles conseguiram reduzir em 7 dias o tempo de internamento dos bebês prematuros, só com atendimento osteopático. Então vem crescendo muito, mas não é algo novo. É novo na nossa realidade aqui no Brasil. Então, se a gente for conversar há 4, 5 anos atrás, ninguém tinha conhecimento da osteopatia pediátrica. E é algo que vem datado de 1966, ou seja, 56 anos, que surgiu esse artigo, que foi o primeiro publicado com 1.250 crianças, relatando exatamente o que a gente estava falando agora. Dificuldade para mamar, dificuldade para dormir, criança irritada, que chora muito, barriguinha estufada. Então, nesse artigo foi apresentar essas situações e como a osteopatia poderia ajudar esses bebês. E eu acho interessante como que a mídia ela acaba ajudando, né? Porque eu entendo as mães chegar e falar, meu filho tem cólica, né? Ou tem refluxo, ou talvez levar as crianças até você com os sinais e sintomas é uma coisa mais fácil. Mas o que eu tenho visto crescer muito é as alterações de cabeça mesmo que essas crianças têm, né? Então, tem uma alteração, assimetria, né? Assimetrias cranianas. E aí eu penso, que interessante as mães ou outros profissionais já ter essa capacidade de olhar para esse bebê e ver essa alteração
que com certeza antigamente ninguém nem notava, e ninguém Com nem certeza. olhava para isso, né? As alterações cranianas são algo que, se a gente começar a observar em pessoas mais velhas, a gente vai notar que tem algumas pessoas com cabeça achatada, com diferença entre um lado e outro. Então, as alterações cranianas são diferenças no formato da cabeça. E isso pode ser ocasionado por uma série de fatores. Mas um ponto assim que marcou muito essa maior incidência, essa maior procura, foi uma recomendação de 1992 da Sociedade Norte-Americana de Pediatria, que foi a condição de colocar o bebê para dormir apenas de barriga para cima. A partir daí, houve um aumento muito grande do achatamento da cabeça dos bebês por uma questão de posicionamento. Então, hoje, algumas estatísticas falam em 6 vezes o aumento de incidência Nossa. de achatamento. E isso reflete no consultório. Então, essa preferência por ficar por um lado já existia, porque o bebê nasce com algumas restrições de mobilidade do pescocinho decorrente do período gestacional e do parto. Só que isso associado a uma manutenção em uma única postura, e a cabecinha da criança ela é toda de cartilagem, é um osso muito flexível, isso achata. E aí isso foi ficando muito difundido, porque realmente aumentou, como a literatura já fala, em 6 vezes. Então, não é um pequeno aumento, é um aumento muito significativo. E aí começou a chamar a atenção da população em geral, das mães, dos pais, e aí começou a se buscar atendimentos, e uma das possibilidades de tratamento é a osteopatia. Então, a osteopatia pediátrica aborda esse tipo de disfunções, esse tipo de tratamento, assim como as órteses cranianas também. Então, a gente está falando do capacetinho, que são condições para tratamento desses bebês com plagiocefalia. Então, até uma determinada idade, a osteopatia consegue modificar ou guiar talvez melhor esse crescimento dessa estrutura óssea. E aí, depois de um tempo, precisa do capacete também para fazer isso? Seria isso? Isso. Então, o capacete e o tratamento Ele vai osteopático, dar uma estruturada, né? correto, eles são coisas que têm um marco temporal. Então, o tempo ideal para tratamento osteopático é que ele se inicie até os 6 meses. A velocidade de crescimento da cabecinha da criança muda por faixa etária. Então, até 6 meses, a gente tem um crescimento que a literatura fala que é entre 1,5 cm até 2 centímetros por mês. E aí, entre o 6º e o 8º mês, isso já cai para 1 centímetro. Tá? Isso tem alguma diferença em literatura, mas em média é isso. E após os 10 meses, cai ainda mais. Então, nesse período também, o formato da cabeça, a consistência do osso começa a mudar, começa a se tornar mais rígido. Então, o momento ideal para o tratamento osteopático é até os 7, no máximo 8 meses, mas tem que começar o quanto antes. Tá? O ideal é a gente pegar essa primeira janela entre 4 e 6 meses, é onde a gente consegue realmente modificar com grande eficácia o formato da cabecinha do bebê. Após isso, você começa a ter que analisar outras possibilidades, e uma delas é a possibilidade de uso do capacete, que é a órtese craniana. Mas a gente tem que ficar muito atento que a gente está falando de um tipo de alteração do formato craniano. É o tipo não sinostótico, é o tipo posicional ou postural. A plagiocefalia ou braciocefalia, que são tipos de assimetria craniana, elas podem acontecer por uma alteração no fechamento da sutura, aí isso é atendimento para neurocirurgião, e a posicional, que é essa que a gente está falando, que é pelo posicionamento do bebê, pelo posicionamento dele no útero da mamãe, no momento do parto, ou pela manutenção dele só de barriguinha para cima, que é a recomendação inicial da Escola Norte-Americana
de pediatria, que depois isso foi revisto. Esse posicionamento para a criança dormir sem o acompanhamento dos pais. Durante o acompanhamento com os pais, pode ir mudando a posição para não deformar a cabecinha. Acredito que essa recomendação deve ter vindo de crianças que se afogaram durante o sono, daí eles devem ter definido isso. Essa recomendação foi baseada na morte súbita, para reduzir o índice de morte súbita. Só que também os estudos já mostram que a morte súbita ela acontece na criança que não tem o reflexo de proteção, o reflexo de retirada. Isso vai surgir por volta dos 2 a 3 meses. Então, as crianças maiores não precisam ficar nessa posição. E também a recomendação era para o momento que a criança for dormir à noite, não durante o dia, durante todo o tempo na mesma posição. Então, isso ocasionou esse grande aumento e essa grande procura por tratamento. E hoje já se fala até naquele, acho que é turning time, né? Que é já o momento que você deixa a criança de barriga para baixo. Isso. Uma das coisas importantes no desenvolvimento motor da criança e para o amoldamento da cabecinha é o deitar de barriga para baixo, que é o tummy time. Então, o tummy time é uma das grandes estratégias que eu uso para pedir para os pais para posicionar o bebê para que não fique com a cabeça apoiada. Porque uma das coisas que deforma a cabecinha é o apoio. Então, posicionar de um lado, posicionar do outro, em tummy time, são estratégias de tratamento, assim como o estimular o mais rápido possível dentro da condição motora normal da criança a se sentar, são estratégias que a gente usa para poder estar diminuindo a pressão na cabecinha da criança para a gente ter um melhor resultado no tratamento. Professor Vilagra, quando a gente pensa em tratar essas assimetrias cranianas, a gente consegue resolver se quando é posicional, acho que acredito que é o que mais aparece, né, o que é mais comum. E caso isso não seja tratado, né, esses pais não procurem o atendimento, o que isso pode ter de consequências para esse paciente numa fase adulta, por exemplo? Essa pergunta é muito boa e muito importante. Durante muito tempo, se tratou a plagiocefalia como algo meramente estético. Não, tá a cabecinha achatada, porque plagiocefalia é cabeça achatada. É meramente estético, isso não tem problema nenhum. Porém, a gente já tem estudos desde 1973, portanto, são estudos aí com aproximadamente 50 anos, falando o seguinte, que não é meramente estético, que essa alteração no formato da cabeça que está se organizando altera o fundo de olho, altera o formato da órbita, que é onde está o olho, e o olho é uma lente. Se altera a profundidade, começa a dar alteração na capacidade visual. Olha só. Então, muitas das condições de uso de correção visual de óculos se deve a isso. Pode ser isso. Hoje nós temos muitos problemas de mordida, muitos problemas de ATM, que é em decorrência disso, porque eu tenho um achatamento de um lado e a articulação temporomandibular são duas articulações, então ela começa a trabalhar em desequilíbrio. Então o problema começa lá no bebê e a gente vai querer tratar depois com 15, 16 anos e aí a gente já está tentando corrigir algo que está instalado. E no bebê a gente consegue corrigir para que isso não aconteça. Outra coisa bem frequente que acontece são as escolioses. A base do crânio é o começo da coluna vertebral. Alterou a base, consequentemente você altera o resto. Dificuldades em fala, dificuldades em deglutição, cólica. Muita coisa, né? São todas possibilidades de um não tratamento craniano. Então, são muitas coisas envolvidas. Não é meramente estético, não. Então, muitas coisas podem envolver essa primeira infância, pode envolver a adolescência e até mesmo de trazer isso para o resto da vida adulta, como, por exemplo, as dores de cabeça. Nossa, é muito interessante a gente pensar, né, que um tratamento nos primeiros dias de vida pode modificar toda uma história de vida adulta do indivíduo. Antes nós conversávamos também o quanto que cresceu essa procura da osteopatia pediátrica, as mães que têm dificuldade de amamentar. É isso ou é o bebê? Como é que funciona, professor? Correto. Isso é algo que veio me chamando muito a atenção e é algo que é alvo de estudo e pesquisa minha já há algum tempo. Pelo fato de eu atender na maternidade, isso faz com que eu veja cada vez de modo mais precoce essas condições de dificuldade em amamentação.
E a gente começou a analisar essas condições e fazer uma pesquisa, e eu tive um dado muito importante que 58% das crianças que têm alguma dificuldade para amamentar ainda lá na maternidade, eu estou falando então crianças com no máximo 48 horas de nascidas, crianças normais, tá? Crianças sem nenhum tipo de problema, apresentam uma restrição no movimentinho do pescoço. Então, essa dificuldade no posicionamento da cabeça muitas vezes impede com que ela abra de modo adequado a boquinha, que ela tenha uma boa mobilidade de língua, altera alguns reflexos que são importantes para a criança amamentar. Então, a gente vai identificando que algumas coisas que a gente considerava como apenas dificuldade da mãe em posicionar ou dificuldade do bebê em pegar, ele não pega, ele não consegue pegar. Ele tem uma restrição de movimento que impede ele de se posicionar de modo adequado e ter uma boa condição para mamar. Então, é algo que cresceu muito a procura por tratamento nessas condições. Mães com dificuldades para amamentar. Muitas vezes é uma dificuldade da relação entre a mãe e o posicionamento com o bebê, tá? Até mesmo por dificuldade em manutenção da posição adequada para o bebê para sugar, mas muitas vezes é a dificuldade do bebê em se posicionar. Ou essa alteração que a gente encontrou em 58% das crianças que têm dificuldade de mamar pode fazer com que haja uma pequena compressão na parte de baixo do crânio, que é onde sai a inervação, que inerva a língua. Então, às vezes, a criança tem dificuldade para deglutir porque aquela inervação está comprometida. E dali também sai uma inervação que é responsável pela inervação do estômago. Então, muitas vezes, refluxo tem relação com essa alteração já da cabecinha do bebê e com essa dificuldade que ele teve para mamar. Então, é um conjunto de situações que se sobrepõem. Então, a dificuldade para mamar, ela vem crescendo bastante a procura por tratamento. Não digo que a dificuldade aumentou, muito pelo contrário. Cada vez mais a gente tem pessoas habilitadas, o Banco de Leite está trabalhando assim de um modo espetacular aqui em Cascavel para orientar essas mães para dar o treinamento. Mas também, com esse trabalho, você difundir a importância da amamentação, também aumentou bastante a procura por tratamento para que as mães consigam amamentar. Que aí as mães, elas pensam, não, conheci uma outra mãe que teve dificuldade, procurou o banco de leite, procurou osteopatia e melhorou, né? E Correto. essa vontade a gente percebe que cresceu muito, né? Nas mães, Sim, de sim. querer amamentar pelo maior tempo possível, e daí cresce essa busca também, a conscientização da importância. Não que seja indispensável, é algo de extrema importância para o bebê. Se não houver condições, às vezes é algo que é impossível. Uma criança dentro de uma UTI neonatal fica difícil a amamentação, mas dentro das possibilidades naturais, hoje cada vez mais está se mostrando a grande importância de amamentar. Tem estudos que mostram que criança amamentada no primeiro ano tem 3 vezes menos chance de desenvolver obesidade e doenças respiratórias. Então, 6 vezes menor a probabilidade de internamento hospitalar no primeiro ano por causa de doenças respiratórias. Então, é algo muito sério, é algo que se realmente a gente puder oferecer para o bebê, a gente está oferecendo qualidade de vida. É lógico que a gente vai procurar fazer o melhor para auxiliar nisso, e as mães também. Então, esse conjunto de pessoas estudando para ajudarem as mães, e as mães cada vez mais conscientes, fizeram com que aumente bastante a busca por tratamento osteopático para bebês com dificuldade em amamentação. Coisa que há 3 anos atrás eu não tinha esse número de mães me procurando em consultório por esse motivo. Vilagra, e quando a gente... Pensando nos pacientes que você atende, né, na maior parte, ou em alguns deles, você recebe pacientes que bebês a termo ou mais pré-termo, prematuros? Você já recebeu algum paciente que já tinha alguma outra doença de base também, ou bebês em condição de normalidade? Essa é a tua experiência
prática, assim? Em consultório, normalmente, a grande maioria dos bebês que eu atendo são condições com... são bebês que têm uma condição de normalidade, não têm algumas patologias associadas. Porém, eu trabalho também no CEAPAC, que é um centro de especialidades em alterações crânio-faciais. Então, lá o grande público são os bebês com fissura lábio-palatal. Então, boa parte das crianças que eu atendo lá, porque não só são fissurados, mas crianças também com alteração craniana, apresentam algumas síndromes ou alteração da fissura lábio-palatal. Então, eu atendo também crianças com outros comprometimentos com uma grande frequência. Então, eu tenho uma rotina por período que eu estou lá, atender 7, 8 crianças. Nossa, bastante, né? Diariamente. Então, boa parte delas apresenta algum tipo de comprometimento. Bom, pessoal, eu acompanho o trabalho do professor Vilagra há muito tempo, né? E assim, vejo toda a dedicação, o estudo, a preparação. E eu queria saber de você, professor, quando que você percebeu que essa osteopatia pediátrica ela poderia ser um nicho que aqui em Cascavel não tinha, aqui na nossa região, que eu sei que você atende vários pacientes de fora. Como que você teve essa percepção? Bom, a minha primeira experiência com osteopatia pediátrica foi numa formação em 2013 ou 2012, que me chamou muito a atenção. E aí, quando eu comecei a fazer a segunda formação, era algo que já me despertava. E eu comecei a estudar osteopatia pediátrica e comecei a observar que algumas pessoas atendiam esporadicamente bebê, mas não tinha ninguém que se dedicava à osteopatia pediátrica. E aí eu comecei a ver uma possibilidade, algo que sempre me chamou a atenção, porque eu sempre estudei bebê, eu já fui professor, inclusive, de pediatria, e isso me chamava a atenção e somava duas coisas que eu gosto muito, criança e osteopatia. E aí eu comecei a me dedicar. E aí eu comecei a observar que foi crescendo muito rapidamente, que tinha procura, porque não tinha pessoas que se dedicavam realmente a estudar a criança. E eu comecei a estudar e verificar que não era apenas uma área para atuação, era uma área para investimento de carreira profissional. Que tinha muito poucas pessoas aí, eu fui descobrindo que no Brasil tinha poucas pessoas habilitadas. E aí a gente começa a conviver com essas pessoas, e aí você começa a frequentar cursos, e você vê que sempre são basicamente as mesmas pessoas. Que é um número restrito. Hoje eu digo, nesse último ano, cresceu absurdamente. Tá? Mas se a gente for olhar há 4, 5 anos atrás, você conhecia as pessoas. Então eu vi isso numa possibilidade de exercício profissional. E eu resolvi investir por ser algo que sempre me agradou. E o resultado desse investimento foi assim muito mais do que o esperado. Não só pelos resultados em tratamento, mas pela demanda que existe. A gente não imaginava que existia todo esse público. E é realmente muito grande o público, a ponto de que não é para um profissional, é para um grupo de profissionais, numa cidade como Cascavel, imagina no Brasil. Então, é uma área que cresceu muito, foi muito divulgada nesses últimos anos, vai crescer bastante, a gente tomando como referência o que acontece fora do país. Sim. Porque se a gente for analisar o que acontece fora do país, e um dos meus sonhos profissionais é a implantação da osteopatia pediátrica dentro de uma maternidade, que é o que acontece na França. Ai, que legal. Na França e na Itália, França, Itália e Inglaterra, o bebê quando nasce, ele é atendido por toda a equipe médica e por um osteopata ainda na sala de parto. Nossa. Então, isso tudo a gente... Outra condição, né? Isso tudo a gente identifica esses pequenos problemas que às vezes vão chegar no consultório, que não vão chegar no consultório, porque a criança vai estar com isso resolvido no primeiro momento. Eu algumas vezes tive a felicidade aqui no Brasil de atender crianças no meu consultório, que os pais perguntei qual o motivo da consulta. Não.
Eu vim aqui porque a gente sabe que fora do país é feito Olha atendimento por só. osteopata, eu quero que você avalie meu filho. Vê se está tudo bem. Ver se está tudo bem. Então, isso não tem preço. Isso é muito gostoso. E é isso que eu quero, que é meu sonho profissional, implantar aqui em Cascavel um trabalho dentro da maternidade, onde a osteopatia esteja acessível a toda a população, inclusive a população mais carente, tá? E que ela seja algo que beneficie todas as crianças. Que legal. Esse é meu sonho profissional. Bom, pessoal, então assim a gente encerra o nosso videocast de hoje, encerra nossas conversas acadêmicas. Professor Vilagro, eu quero agradecer tua presença, tua participação aqui com a gente, tá? E dizer que eu sou uma grande admiradora sua e do seu trabalho, não é de hoje, você sabe. Então, eu fico muito grata de poder conversar um pouquinho aqui com você. Joia, gente, eu me sinto muito honrado em poder falar da minha área de atuação, do meu trabalho, do que eu faço, do que eu tenho o maior prazer e amor em fazer. Muito obrigado e espero falar com vocês outras vezes. Obrigada.